Bom, para calcularmos, interpretarmos o agente calor, nós temos que estar utilizando a fórmula para calcular o IBUTG. A fórmula da letra A, ela está relacionada para avaliação de calor nos ambientes internos sem a presença de carga solar, ou seja, sem a presença de raios solares. Então, todas as vezes que você for fazer uma avaliação de calor para um trabalhador que esteja dentro de um ambiente interno sem carga solar, você vai utilizar essa fórmula: 0,7 vezes TBN mais 0,3 vezes TG. Para os ambientes externos com carga solar direta, ou seja, o trabalhador desenvolve as suas atividades a céu aberto e, além do céu aberto, ele tem uma exposição artificial, tá? Que está gerando calor. Aí você vai utilizar essa segunda fórmula: 0,7 vezes TBN mais 0,2 vezes o TG mais 0,1 vezes TBS. Então, essas são as duas fórmulas que nós iremos utilizar para calcular o IBUTG para os ambientes internos com calor artificial e para os ambientes externos com calor artificial, ok? Bom, outra coisa que nós precisamos verificar é quando o trabalhador realiza mais de uma atividade. Neste caso, eu devo calcular o IBUTG médio ponderado das atividades, tá? Ou seja, o trabalhador realiza 4, 5 atividades dentro de um ciclo de 60 minutos. Aí eu vou ter que identificar o IBUTG do posto 1, IBUTG do posto 2, IBUTG do posto 3, posto 4 e por aí vai. Consequentemente, eu vou ter que utilizar a fórmula do IBUTG médio, que é essa fórmula aqui, olha. IBUTG do posto 1 vezes o IBUTG do posto 1 vezes TT, que é tempo do posto 1, mais IBUTG do posto 2 vezes T2, que é o tempo do posto 2, mais IBUTG do posto 3 vezes T3, que é do posto 3, mais IBUTG do posto 4 vezes o T do posto 4, dividido por 60. Da mesma forma, da mesma maneira que eu tenho que calcular o IBUTG médio, eu também tenho que calcular o metabolismo médio das atividades. É o mesmo sistema, olha. Para fazer a atividade do posto número 1, eu gasto 120 quilocals com 20 minutos. Para fazer essa atividade do posto 2, eu gasto 495 quilocals com 10 minutos de trabalho. Para fazer a atividade do posto 3, eu fico sentado. Eu gasto 100 quilocals mais 20 minutos. Para fazer a atividade do posto 4, eu gasto mais 5 minutos com um quilocal de 595. Ou seja, eu tenho que fazer a média deste metabolismo médio para eu identificar qual que é a taxa metabólica que o trabalhador vai estar exposto, para eu identificar o limite de tolerância, tá? Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho dentro de um exemplo, para vocês saberem como que nós vamos identificar a taxa metabólica e como que nós vamos identificar o limite de tolerância, tá bom?